Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E na live de hoje nós estamos novamente com o nosso quadro The Geek Entrevista para a terceira entrevista aqui no canal. E trazemos aí um parceiro nosso, um amigo nosso, o nosso chefe, o subchefe, vamos dizer assim, da A2 Filmes, o André Cavalini, aqui hoje para falar um pouco sobre cinema, sobre a A2, sobre o trabalho dele e também, por que não, sobre filmes de terror. E aí, André, tudo bem com você? Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Imagina, cara, eu agradeço o convite, estou felizão de estar aqui. A gente já estava falando sobre fazer live juntos há um tempo e finalmente conseguimos fazer acontecer. Eu estou feliz, gosto muito de vocês três, então eu acho que vai ser um papo super legal, cara. Vocês fiquem à vontade, o que eu puder falar, o que eu puder responder, vou responder com o maior prazer. Com certeza, vai ser bem top. Quem quer começar? Fazer uma pergunta aí para o André? Então, André, eu vi você falando das novidades da A2. Então, fala aí um pouquinho sobre as novidades que você botou lá no grupo hoje, inclusive sobre o Terrific, né? Ou melhor, como aterrorizante, né? Aterrorizando as populações do mundo, né? Isso. Você sabe que interessante? Hoje eu tive uma reunião mais cedo com o Afonso, né? Só para contextualizar o pessoal, eu trabalho como assessor de imprensa da A2 Filmes já desde 2017, né? E o Afonso é o meu gestor, meu gerente lá, né? E a gente estava falando hoje sobre os lançamentos de março, que eu já tinha divulgado para o pessoal do grupo, né? Que é mais fechado e tal, ia fazer um release essa semana. E uma das coisas que ele me falou foi que o pessoal estava louco para lançar o Terrifier, né? E aí o pessoal da Maris Filmes era o dono do aterrorizante, entre aspas, né? Que era o primeiro nome que o Terrifier teve aqui no Brasil. E aí o cara vendeu para outra pessoa. Tipo, ele perdeu o tempo, né, de lançamento e vendeu, e nós compramos o 2. Aí começou aquela loucura de querer lançar os outros filmes do cara, do diretor, né? O tal do Damien Leone, né? E acharam um que chama All Hallows Eve, que é um filme que se passa, são vários contos que se passam no Halloween, né? E aí o cara vendeu para nós, para a A2. E a A2 vai lançar como Terrifier o início. Legal. E olha que bacana, o Amazon já comprou os dois. Já comprou o 2 e o primeiro, que seria o 0, né? Top. Então logo chega. Eu já acho que deve... aquele primeiro, né, André? Lá, que é então, lá já tem o primeiro, que é de 2016, eu acho. Que já é com o ator, que é a mesma galera que fez o 2, que saiu no cinema agora. Agora, em março, o 2, que foi para o cinema no começo do ano, chega para locação digital. Ele não vai para o Amazon ainda, ele vai para locação digital. Mas lá para abril, ele entra no Amazon, junto com o outro. Então vai sair o 2 e o 0, que seria o primeiro filme em que o Art, né, o palhaço, aparece. Então vai ser bem legal, porque vai estar os três lá na plataforma. Então quem gosta de terror e gosta de filme de palhaço e tal, vai assistir. Mas já vou dar um toque para quem gosta de terror. O Terrifier, o início, não é tão legal quanto os outros, tá? Ele tem o arte, ele é bem brutal, mas a pegada é de curta-metragem. Então ele não é aquela coisa elaborada que nem o Terrifier 2. Entendi. Então é mais não é menos divertido mesmo. Oi? É mais resoluto, então. Metragens, assim. Isso mesmo, é assim, o arte aparece tipo, em todos. O parte, por exemplo, parte 1, parte 2, é tipo isso? É como se fosse, sabe aqueles filmes tipo contos de Halloween? Aí aparece do tipo, o cara aparece uma história de uma criança com a babá, aparece a história de um homem preso no trabalho, sabe? Coisas assim. Sei. São vários contos diferentes, só que em todos o arte aparece. O palhaço aparece. Nossa, legal. Entendeu? Então, tipo, ele vai assombrando todo mundo naquela cidade, mas ele vai, tipo, em cada lugar de uma vez, assim. Nossa. Cada história tem começo. Como se fosse, se fosse o It e tal. É como se fosse vários contos do It e tal. Isso mesmo, Murilo. Matou. Quando você falou arte, eu lembrei do palhaço mesmo. Do Pennywise lá, do... Pennywise. Do Pennywise, O Pennywise é assustador, né, gente? E
Ele já era Pennywise é top assustador, demais. tosco nos anos 90, agora, nessa última versão. Não, dele, essa tá última cagaços, versão né? do primeiro. Não, a última versão do primeiro filme. Você vê, a gente já adulto, eu não sei vocês, mas eu quase caguei de medo daquela cena que ele aparece debaixo do bueiro. Sim. Tipo, E aquela cena é clássica. aquela cena botou que medo. pega o menino, né? Que pega o irmão do. Que pega o que pega o menino. irmão do. Sim. Pega o irmão do. Mike, não. Aquela cena lá é daquelas que é pra você habitar o pesadelo, né? Aquela cena é massa. É tenso. Danilo, alguma pergunta para o nosso colega? Vamos lá, eu vou juntar o podcast hoje com aquele que a gente fez no Hit Combo, André. Tá bom. Como diz, vamos fazer o último agradável. Tá bom. Lá no Hit Combo a gente conversou com você sobre histórias sobrenaturais, né? Que você tem uma vocação para isso. Inclusive no podcast você falou que tinha vontade até de fazer algum roteiro de filme de terror, né? A gente conversou bastante, né, sobre isso. Então eu vou trazer essa pergunta para cá de novo. Você tem algum interesse dessa vocação que você tem de fazer alguma história de terror? Ou alguma coisa que você pode compartilhar com a gente, alguma experiência que você tenha vivido já? Ou se você tá pensando em algum futuro, fazer algum roteiro, porque a gente ama, né? Dá pra ver que filme de terror é coisa que nós gostamos bastante, né? Inclusive eu e o Murilo, a gente, tirando o filme de herói que a gente praticamente vê todos que saem, eu e o Murilo, a gente praticamente vê filme de terror no cinema aqui, entendeu? Tipo, porque eu adoro. Por mais que hoje em dia... Ou é terror ou é herói. É um dos dois. Ou é terror ou é herói, entendeu? Que geralmente é mais interessante, né? Sei lá, apesar que já tem um tempo também que não tem tanto filme de terror bom, assim, né? Sim, para você ver no cinema, né, Danilo? Isso. Mas, acho que o último grande mesmo filme de terror que teve, assim, que empolgou foi o It, né? Porque a gente teve teve Pânico, né, ano passado. A Freira, mas não foi essas coisas. Halloween também, fizeram outro Halloween, mais ou menos, tal. Eu nem lembro. O primeiro foi bom, mas depois... Eu acho que o Halloween Returns, Halloween Kills e Halloween Ends. O Halloween Ends é o pior dos três. E foi o último, né, que saiu. O último filme de terror que eu vi no cinema, gente, foi Brinquedo Assassino, a versão nova, sabe? Faz tempo que eu não vejo terror no cinema. Ah, tá, versão terror nova. No cinema, né? Ah, tá. A versão nova. Você falou... Falei, eita, viu o primeiro lá, faz tanto tempo assim. Não, o primeiro, apesar de ser de uma época que eu já era nascido, eu não tinha idade ainda para ver. Eu acho que é 88, 89, né? Acho que o primeiro é de 89. 88. Eu já tinha 10 anos. Então não dava para ver ainda, apesar de já ter 10 anos. Bom, sobre a pergunta do Danilo, né? Eu fiz letras, né? Então eu sempre gostei de ler, de escrever, sempre gostei dos clássicos do terror, Lovecraft, né? Eu sempre gostei de Edgar Allan Poe, gostei sempre dessa coisa do mistério, né? Do mistério e tal. Reanimator, por exemplo, para mim é fantástico. Eu lembro quando eu assisti o filme, eu falei, deixa eu ler, fui ler e tal. Me distanciei um pouco disso com o tempo, porque eu comecei a ver mais filmes, então eu não tinha muito dessa de escrever. Quando eu criei meu primeiro blog, isso faz o quê? Uns 15 anos já. Eu falava sobre língua portuguesa porque era o que eu fazia, né? Na faculdade, eu estudava, eu queria criar um lugar para falar sobre isso. E eu escrevi um conto de terror. Que legal. Li, gostei e tal. Era um conto sobre mitologia, sabe? Parecia meio um poema, assim, mas ele era em formato de um conto. Ele tinha todo um ritmo e tal. Exatamente isso. Só que ele era menos devastador, digamos assim, e menos talento, né? Só que acabou que eu acabei matando esse blog, sabe? E aí acabou que morreu o conto que eu tinha escrito, ficou por lá. E sabe quando você fica... Putz, por quê? Porque na época não fazia mais sentido, mas por sabe? Por que você matou o blog? Então, porque quando eu saí da faculdade, eu fui fazer pós, né? E aí comecei a trabalhar com jornalismo. Na época eu não era jornalista ainda. Na época eu trabalhava como designer gráfico. E aí o meu foco maior era em produzir texto meu. Então eu escrevi um roteiro sobre como escrever uma dedicatória.
E eu escrevia crônicas. Quando, tipo, eu fazia crônicas, tipo, aquele dia eu fui no hospital e foi uma porcaria lá, fui maltratado. Eu ia lá e escrevia. Né? O nome do canal era Crônicas e Agudas. Porque lá eu falava crônicas e tirava uma onda mesmo com os caras. Então era a parte aguda da história, né? E aí eu matei porque eu lancei o blog Guia de Terror. Né? Na época eu trabalhava com filmes. E falei, pô, eu preciso de um lugar para colocar os filmes. E para poder também ganhar um dinheiro extra. Porque eu queria, na época, fazer divulgação e tal. E no começo deu certo. Eu comecei a fazer até evento. E aí não fazia mais sentido eu manter 2 blogs, sabe? Porque eu tava fazendo pós. Tava para casar. Tava com o trampo na editora super puxado. Manter blog, sabe? Era complicado. Ainda mais porque não tinha grana envolvida, né? Aí eu acabei matando mesmo. Porque sabe quando você fica olhando para aquilo e fica querendo voltar? Eu quero voltar, não quero abrir mão disso, sabe? Se apega com o negócio. Aí um dia eu fui lá e meti um delete. Não importa. Tchau. Puf. Apaguei e foi embora. Aí eu nunca mais mexi com isso. E aí eu comecei a mexer com paranormalidade depois, porque eu comecei a ver muito filme de novo, né? Comecei a trabalhar com isso, comecei a escrever sobre isso, mas não como autor, não como roteirista, como crítico, né? E eu estudei neurociência. Eu fiz pós em neurociência. Legal. Pois é. Esse é o aspecto que muita gente dessa área não conhece. Acho que o Danilo e a gente conversou bastante sobre isso. No Bitcoin a gente falou sobre isso. Né? Exatamente isso. E aí eu comecei a trabalhar muita gente esse lado espiritual, esse lado das experiências das pessoas. Eu venho de uma família espírita, então eu vivi no centro, então eu vi muita coisa mediúnica. E aí, assim, você acredita ou não acredita, não importa. A minha experiência foi aquela, sabe? Do tipo, eu interpretei daquilo aquela realidade. Com certeza. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Isso daria muito, muito legal, assim, muito roteiro, viu, Danilo? É que eu nunca tive... Não, daria. Não, porque misturar o seu dom de escrita, que você falou que tem, né, junto com essas histórias, né? Então, eu vou te falar que eu não joguei fora. Roteiro. Eu não joguei a caneta fora. Mas ela tá guardada num lugar ainda que não... Um dia que você fizer, lembra de mim. Eu lembro. Me manda para me ler. Claro, sem dúvida. Eu vou te chamar para me ajudar. Com certeza. Pra gente, né? Pra gente, né? Não para mim, pra gente, né, no caso. A gente faz, pode deixar. Eu tenho vontade de voltar a mexer com texto. É que eu não achei a hora para isso ainda, né? E você falou sobre um desejo... Esses dias, André, eu tava até falando, a gente tava em live aqui, eu tava até falando que o meu sonho é voltar a jogar RPG de mesa, né? Porque antigamente eu jogava muito. Eu joguei RPG de mesa 11 anos da minha vida. Depois que eu comecei a faculdade, eu larguei. Tipo, com 18 anos, eu larguei, né? Até hoje eu nunca voltei O meu sonho é fazer interpretação de teatro para poder trazer uma vida a mais pro RPG que eu vou mestrar e fazer isso com pessoas. Então, tipo... essas ideias doidas, igual as nossas aqui de fazer história de terror, de você escrever, bota isso em prática, bicho, entendeu? Que um dia, isso que eu falei, eu quero botar em prática, entendeu? Fazer curso de teatro. Eu nem sei se eu vou dar conta, entendeu? Se o teatro vai me ajudar, mas pelo menos tentar. Mas você só vai saber se fizer, né? E eu tava conversando hoje, eu gravei mais cedo, eu falei para vocês que eu vim de uma gravação agora, né? E eu gravei mais cedo e eu falei sobre isso com o pessoal. Eu falei, eu gosto de contar história. Eu sou um contador de história. Né? E hoje eu conto essas histórias dentro dos contextos, né? Dentro do contexto do crítico, dentro do contexto do além da linguagem, que seria o meu lado da pedagogia, né? Mas não deixa de ser história. Não deixa de ser uma forma de você ajudar as pessoas a entender suas próprias histórias. Né? Então eu acho muito legal isso. Trabalhar esse lado. E o meu sonho editorial mais próximo é lançar o Guia de Terror impresso. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Organizar tudo e tal. Mas é bem interessante. O podcast é bem legal, André. Se fosse colocar as histórias no livro... Então ficaria... eu acho legal. E você sabe que eu estou fazendo uma parceria com uma colega que eu conheci no jornal que eu escrevo, né? E aí eu conheci uma colega lá que também mexe com essa parte de cultura japonesa e tal. E a gente está combinando de fazer um programa nesse jornal, né? Que é um podcast sobre terror. E a gente está tentando
pôr as ideias no lugar sobre isso. E vai ter histórias de terror. A gente vai... Sabe aquela coisa do leitor mandar história, do ouvinte mandar história, a gente lê? Isso vai fazer parte da história, sabe? A gente construir, nós contarmos histórias, experiências nossas próprias e debater, sabe? Trazer colegas para contar suas histórias e a gente conversar sobre, sabe? Eu acho muito legal isso. Tem espaço, eu acho. Tem, com certeza. Ah, não, com certeza tem espaço. Mas, André, assim, eu tô escutando você desculpa não estar olhando para a câmera, que eu tô divulgando aqui a live, tá? Não, fica em paz, mandando nos grupos aqui. Mas, assim, deixa eu te perguntar. Você falou de experiências mediúnicas, embora eu seja católico, né? Eu acredito, porque eu já vi muitas coisas. Você teve alguma experiência mediúnica, assim, de ver, de sentir? Eu já tive, eu já vi muito. Sim. Isso, já presenciei, já vi. Sim. Já interagi, vamos dizer assim. Pode contar alguma pra gente? Ou é muito Posso, claro. Exato. Eu não vou citar nomes, mas eu posso contar experiências do tipo de ver... eu fazia curso, né? A gente tinha um grupo de estudos, né? E aí a gente lá fazendo o estudo, e de repente chega um espírito de uma criança que não sabia que tinha morrido. Ela estava ali esperando a mãe buscar ela por, 100 anos quase. Vixe, Maria. E era muito, muito assustador, porque a pessoa que estava incorporada, né, estava trazendo, dando a voz para essa criança, ela se emocionava, entendeu? Porque ela estava refletindo o que a criança estava sentindo, né? E era muito interessante esse diálogo, porque aí veio o nosso coordenador da mesa, digamos assim, ele começou, não, mas onde você tá, sabe? E fala mais sobre isso, sabe? Tentando entender o que estava acontecendo, por que ela estava perdida e tal. Já teve situações ruins de chegar alguém que era um obsessor, por exemplo, e o ambiente ficar frio, sabe? Coisas assim. A mesa mexia um pouquinho, tremia um pouquinho, assim. Já teve vezes de eu ver pintura mediúnica, muito legal. É uma experiência muito diferente, assim. A pessoa pintando, assim, sabe? Tipo, não é... Eu conhecer a pessoa, sabe? Tipo, conviver com a pessoa e falar, não é ele que tá pintando. Não pode ser, ele não pinta uma linha. E o cara lá, fazendo as pinturas lá. Ixi, travou. Eu acho que ele caiu. Travou. O André... A minha internet deu uma piscada aqui. Você tá parado. Você tá parado. Mas pode falar, a gente tá escutando. Pode falar que... a gente tá te ouvindo. Só você que travou. A imagem sua travou. Mas a gente tá te ouvindo. Se quiser continuar falando. André? Ixi, André. Voltou. Voltou. Fica mexendo com essas coisas, tá vendo o que dá? Já travou, já travou, já. Praga do dia. Verdade. André, eu nunca fui sensitivo assim, não, sabe, de ver. Mas eu já senti. Eu já, tipo, algum espírito, alguma coisa... do nada eu começar a passar mal ou ficar muito triste, tipo, eu acho que eram espíritos, né? Não sei. Então, assim, a questão sensitiva não tão eu tenho, bons, mas né? a visual não tenho, né? Mas a sensitiva eu já... Eu também nunca vi, nem ouvi nada. Eu já vi muita coisa. Muita, mas não foi pouca não, mas muita. É interessante, eu já vi muita. Eu já vi psicografia, sabe? Pessoas escrevendo lá, eu já vi bastante coisa, sabe? Eu vivi no centro mais de 20 anos, né? Você que é dessa área, você deve saber, né? Dizem, né? Povo das sombras, né? Que dizem que tem esse povo das sombras, né? Eu já tive contato de paralisia do sono, de me ver fora do corpo, me ver dormindo. Eu já tive isso, né? E eu tenho fora do corpo, eu tenho muito da questão de premonição. Dá um treino, vai acontecer isso, batata. O Denise até sabe. Batata. Eu falo, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Acontece. Pode demorar um mês, mas acontece. É incrível. É incrível. Mas então, pode falar. É complicado, né? Porque você tem que entender o que está acontecendo, né? Sim.
Então, André, eu queria saber de você qual o pior filme de terror e o melhor, na tua opinião, até agora. Acho que o André travou. Travou com a mão aqui. Foi. Esse espírito não tá querendo deixar ele dar entrevista, não. Jogos Mortais 8 e Exorcista. Quem que é o melhor, quem que é o pior pra mim? Então, fala aí, André. Eu não entendi, eu não ouvi a pergunta. Repete aí. Então, não escutei. Qual o melhor filme de terror e o pior, na tua opinião, até hoje? Você já Nossa. melhor e pior. É tanto filme bom, né? Que tanto pergunta difícil, gente. Não, porque tem muitos dos dois, né? Sim. Olha, assim, eu vou te falar, assim, os filmes que eu... Mas... Olha, o filme que eu gostei, assim, que mexeu com a questão da adrenalina, foi A Morte do Demônio, o primeiro, sabe? Evil Dead. Aquele filme, aquela hora que a mulher abre a portinha, assim, de baixo, assim, pega a perna da mulher, assim, aquilo lá, cara, dá um negócio. E o remake eu achei que ficou legal também, assim, cada um conta a sua história. Agora, o pior filme de terror é difícil, porque tem tanto filme ruim. Nossa, tanto filme ruim. Eu assisti um filme uma vez chamado Bethany, cara. Que filme ruim. Nossa. Eu assisti, André. Você fez eu então, lembrar. Uma boneca. E aí não sabe se o demônio é a boneca ou se é um fantasma que mora numa parede, sabe? É um negócio assim obscuro. Mas dá pra falar muita coisa. Eu já vi tanto filme, gente, você não tem noção. Não, dá pra citar um recente, né, Murilo? O Mega. Eu não assisti Mega. Não tive o dedo de fazer. Não, eu assisti o filme do nada vira uma comédia, tipo, uma parte lá. Do nada vira uma comédia. Pior que vira. Tem uma cena lá que perde a mão, né? Não, quebrou. O filme não que o filme seja ruim, mas o filme quebra muito o ritmo várias vezes, entendeu? A gente não tem um sentido único das coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, eu achei ruim por causa disso. Eu não gostei do filme por causa disso, entendeu? Quebrou muito o ritmo. Eles tentam dar, igual tipo Annabelle, que tem um momento de tensão e aí vem um momento que você acha que vai levar um susto, mas vê uma piadinha, aí depois volta pra tensão. Eles tentaram fazer isso, só que não deu certo. Eles não pegaram o ritmo certo. É estratégia básica, né? A estratégia básica de te relaxar para te assustar. Isso, exatamente. Exatamente. Um falso alívio. Falso alívio. Exatamente. E André, já que aproveitando a pergunta da Denise, na 2, qual foi o melhor filme que você já viu e que você ou que você falou assim, não, esse filme aqui eu acho que não vai dar muito certo e foi surpreendente a recepção? E qual filme você... Nossa, esse daqui vai ser muito bom e não foi o que você esperava? Cara, eu posso dizer para você assim, eu posso dar 3 exemplos de filme que eu vi, que eu gostei, e que eu falei, cara, põe no cinema que vai dar certo. Eles puseram e foi bem. Mas não porque eu pedi, tá? Porque eles já iam pôr e eu reforcei o pensamento. A ideia. Teve um filme que eles pegaram, e isso foi uma coisa que eu acho que foi uma mancada que aconteceu. A gente tinha 3 filmes para lançar no cinema. Logo que eu entrei. Era como que é? Sonho Mortal, uma coisa assim. Sono Mortal. Era um filme de paralisia do sono. E aí a gente tinha esse filme. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi esse filme. Então, é um filme legal. Ele não é um filme ótimo, mas também não é um filme muito ruim. É um filme legal. Um filme tipo, você assiste de boa, passaria na Netflix, passaria no Prime, passaria no YouTube de boa. Tinha Com Amor Van Gogh, que é um filmaço, assim, falando em arte, é um baita filme, né? E tinha um outro chinês chamado 3, que virou, eu não lembro qual é o nome em português, Infiltrado, eu acho, uma coisa assim. E aí, a gente tinha os 3 para lançar, e eles repassaram os 3 para a Europa Filmes lançar. E, cara, foi muito chato, porque eles deram um tiro no pé gigante na Europa. Eles lançaram muito mal o filme. E aí foi uma decepção, porque
Porque eles lançaram, eu não sei se a estratégia foi errada, o tempo foi errado, porque tinha que ter saído na época do Oscar. E o filme saiu antes do Oscar. Entendeu? Então não tinha aquela coisa do pico do filme, assim, sabe? Entendi. E aí eu lembro que o filme, o pessoal fez vídeo comemorando o Oscar, e foi quando chegou em DVD. Aí sabe quando você, puta, que furada. E aí, o filme que seria de ação, que seria legal, eles não lançaram. Eles lançaram depois, em digital, um filme que ninguém dava nada por ele. Mas que eu assisti e falei assim, Afonso, cara, bota dinheiro nesse filme, faz divulgação dele, porque esse filme vai ser muito legal. Chama Hacker. É um filme de um cara que mexe com um sistema financeiro. Ele hackeia e faz, tipo, um desvio milionário. Cara, ele foi... Então, eu tenho esse filme, eu acho. Eu tenho o link dele. Eu posso até pôr para vocês depois. Era um filme que ninguém dava nada. Mas o título do filme e a trama chamava a atenção, porque era um momento de hacker. Tinha outros filmes de hacker no mercado e tal. E eu falei, cara, coloca. Ele colocou. No primeiro final de semana, o filme fez 4.000 locações. Tipo, era mais do que todos os outros filmes tinham feito naquele ano. E foi muito foda, porque o pessoal colocou, apostou no digital, sabe? Foi lá, e foi a primeira vez que eles anunciaram de verdade. Então foi uma experiência do tipo, meu feeling falou, cara, faz isso. Eu fui lá e falei, aí o cara apostou, tipo, botou lá uma grana. Nem foi muita grana, tá? Foi tipo R$200, sei lá. E deu super certo, cara. Foi muito legal. Agora, filmes que eu falei, podia falar para você assim, nossa, esse filme aqui podia ir pro cinema e não foi, eu diria que quase todos, né? Porque a gente vê tanto filme ruim indo pro cinema, e os caras têm uns filmes tão legais, e o filme acaba que nem vai pro cinema. Dois que eu sou apaixonada até hoje, acho que foi no primeiro ano que eu entrei na A2, que é aquele Eternos Companheiros, saindo pouco aqui. Nossa, que filme bom, muito bom. Aquele filme é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito bom. E ele não foi mal no cinema, e a história tá? do... E o Murilo travou. Mas não em todos. Agora... Sua imagem travou, mas sua voz está normal. Pode continuar. É isso que eu tava falando. Ele foi para os cinemas, mas não chegou em todos, né? Não, ele foi um circuito bem restrito, Murilo. Eu acho que ele foi tipo São Paulo, Rio e mais Brasília, coisas assim, sabe? E você vê, ó, eu vou te falar sobre um filme recente que a gente pegou. Eu assisti ele no... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, tô te ouvindo. A gente pegou recentemente o tal do Morte a Pinochet, né? E é um filme legal. Eu assisti o filme, teve o pessoal que criticou, que achou que era fora de contexto, sabe? Enfim. Mas teve uma parte da crítica que gostou, que falou que era um filme movimentado, um filme ágil, com uma história interessante e tal. Só que assim, na hora que o pessoal chegou para lançar no cinema, não tinha vaga, porque foi época de Oscar, o cinema tá cheio de filme de Oscar. Foi uma época que saiu Homem-Formiga novo, Megan, e aí você não tem espaço. Resultado, não teve procura pelo filme. O pessoal tinha um filme na mão bom pra caramba, e eu não falo nem de estratégia, tá? Não falo que foi de estratégia, foi o tempo mesmo foi ruim. Porque o filme podia ter... feito mais. Tarde de lançamento, né? A hora que falaram assim, vamos colocar, choveu o filme. Aí danou-se, né? Então o desempenho do filme ficou muito longe do que o pessoal esperava, né? Então são coisas que nem sempre está no nosso controle acertar. Mas eu acho que a gente pode, com essas experiências, entender melhor como flui, né? E por outro lado, a gente está batendo 230 milhões de visualizações no Filme Plus. Nossa, coisa boa, cara. Eu vi que cresceu muito. Cresceu muito, hein? Muito. Ele está com 1.300.000 inscritos. Nossa. Caramba. Nossa. E ele tem o quê? Ele tem um ano de um ano e pouco. Um ano e pouco. Assim, Murilo, colocando filmes toda semana, tal, mais ou menos isso. Ele existe já tem uns 3 anos, eu acho. Mas ele existia para colocar um filme ou outro, fazer alguma coisa, sabe? Não era um canal de filme. Deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente entrou nesse assunto do canal,
como que você faz com relação aos direitos autorais? Como que a 2 faz com relação aos direitos autorais? Obviamente vocês têm os direitos, né? Mas Sim. o YouTube é muito chato. É muito chato. Exato. Qualquer coisinha que você coloca, eles cortam o seu vídeo. Eu, por exemplo, Exato. infelizmente, estou passando uma situação bem desagradável que eu perdi a monetização aí por 30 dias aqui no canal por bobeira. Nossa. Por bobeira. Então, assim, é muito chato o YouTube. É muito chato. Então, como que vocês estão conseguindo fazer isso sem incidir em direitos autorais? Existe, assim, alguns caminhos, né? O primeiro deles é o contrato. Ele vale mais que qualquer outra coisa. Então, tipo, o cara bloqueou o seu filme porque tem direito autoral da Suécia, né? Supondo. Que acontece muito, tá? Suécia, Dinamarca, Noruega, tem muito filme nosso que vem desses lugares, Holanda. E aí, por conta de strike de outros canais lá, a gente toma strike aqui, né? Por conta de violação de direito autoral. E aí, o que acontece? A gente manda o contrato, manda o documento e manda o contato do produtor. Fala tudo bonitinho. Aí passa, tipo, alguns dias, libera. Só que, você imagina, você tem lá 3 mil filmes no catálogo e metade da treta, né? Como que você faz? Então, qual que é o lance? Eles começaram a selecionar os filmes que não teriam tanto risco. Eles foram com base na experiência, né? Que foram adquirindo nesses anos aí de YouTube. E com base nos contratos mesmo, sabe? Os que são mais fáceis de você lidar, os que têm mais conteúdo disponível no YouTube. Então, a gente já vai conseguindo achar um viés ali. Mas esse assunto também falei com o Afonso hoje, que tem filme que bloqueia por causa da música. Então, quer dizer, o filme não para no filtro, o filme entra na plataforma, mas ele fica bloqueado num país ou no outro, ou ele fica mudo naquele trecho, porque tem bloqueio por música. Aí você tem que ir lá e levar o documento dizendo que a música faz parte do filme, porque os direitos foram comprados da música para pôr no filme, né? E daí você tem que provar que é seu. Então, às vezes é isso. até naquelas músicas mesmo que tem, que o YouTube dá direito, o Instagram, às vezes dá problema naquilo ali também. Por mais que seja, mas dá problema naquilo ali. É muito estranho. Porque sim, você tá usando mas é um filtro. E o próprio programa. Então, mas é um filtro que eles criam, né? E às vezes, Denise, tem um delay, assim, tem um atraso de quando você tem a música livre e quando o filtro está em vigor. Então, às vezes, uma coisa não conversa com a outra. Eles liberam aquela música, aquela trilha gratuita, mas o sistema ainda não sabe que está gratuita, sabe? O sistema que faz a identificação. Aí ele bloqueia. Assim como se você pegar coisas que têm um teor de violência, se você não declarar o conteúdo lá claramente o que está, ele vai dar strike em você, ele vai te tirar do ar, entende? E aí, quando você perde a monetização, você imagina, né? A gente está falando do Murilo, né? Que tem um canal e ele sobrevive disso, né? Você tem essa fonte. Agora, você imagina a empresa que paga não sei quantas pessoas e tem que pagar os contratos. Ou seja, você vai interromper, não é um vídeo seu de hoje, nem 30 dias de monetização. Você vai interromper o lançamento de um monte de filmes e vai tirar o emprego de, tipo, 30, 40 pessoas. É um negócio que devia ter mais responsabilidade, né? Eles deviam prestar atenção nisso. E como você falou, né, Murilo? Foi uma questão de, às vezes, é uma imagem que passa. É um tom da música que passa. No meu caso, foi a coisa mais estranha, porque bloqueou vídeos de 2, 3 anos atrás, e por isso caiu a monetização do canal. Então, e sabe o que é isso? A gente faz isso no YouTube, nós, na 2, quando tem, por exemplo, um filme como Terrifier, que você tem lá o 2, que chegou, e aí o pessoal vai pirateando, vai jogando lá, porque teve um atraso de lançamento, certo? O lançamento dos Estados Unidos do VOD, né, do digital, foi junto com o cinema no Brasil, ou seja, o cara podia piratear fácil lá nos Estados Unidos e por aqui, né? Então começou a pipocar no YouTube. Terrifier 2, Terrifier 1, sabe? Pra cá, pra lá. O que acontece? A gente entra com um pedido para tirar. Quando é Brasil, né? Quando é Brasil ou América Latina, nós temos o direito, então a gente vai lá e pede para bloquear. O que eles fazem? Eles não vão lá e pegam o vídeo do Danilo, da Denise, que bloqueiam. Eles pegam todos
André, vai dar 2 filmes. Eu falei todo país do México para baixo Murilo, tiver esse vídeo e não for lá 2 filmes, caiu. Eu falei pro Murilo exatamente isso. Eu falei pro Murilo exatamente isso. Porque, por exemplo... Peraí, Danilo, deixa ele terminar, aí você fala. Peraí, rapidão. Fala aí, André. Não, mas é isso mesmo. Mas pode falar, Danilo. Eu falei pro Murilo exatamente isso. Por exemplo, eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço vários canais. O que aconteceu? Um vídeo foi denunciado. Por causa desse vídeo, o YouTube viu tudo que o cara tem no canal. Tudo. Pesquisou desde o... porque eles tinham um processo, né? Mas o meu... Entendeu? Mas o interessante... Então, assim, eu já vi vários exemplos disso. Não sei se foi o seu caso, Murilo, mas eu já vi vários exemplos. O interessante é o seguinte, André, os vídeos novos não incidem em direitos autorais. Aí, os vídeos de 2, 3 anos atrás estão incidindo, porque, na minha concepção, eu posso estar totalmente errado, mas quando você posta lá aqui no YouTube, que eles fazem lá, não, tá incidido, você tem que mudar isso aqui, senão você não vai monetizar. Agora, vídeo de 2, 3 anos atrás, eles aceitaram. Então, mas sabe o que acontece, Murilo? O que acontece é assim, 3 anos atrás não tinha reivindicação nenhuma daquilo. E se tinha, estava liberada. Tipo, tinha sido negociado, estava ok. Quando você tem uma reclamação nova, eles põem no sistema. Se o seu vídeo ficar lá quietinho e ninguém der play nele, ninguém vai perceber, o sistema não vai ver ele. Porque ele está lá no arquivo, paradinho. Na hora que você dá play nesse vídeo, ou um usuário do teu canal novo, por exemplo, eu chego lá hoje e vejo esse vídeo aqui nosso, e falo, puta, qual será que foi o primeiro filme do Murilo? Primeiro vídeo do Murilo. Eu vou lá no seu canal e procuro o primeiro vídeo, dou play nele. Na hora que eu dou play nele, o teu vídeo volta pro algoritmo. Atual, volta pro algoritmo. Se ele sobe. Ele volta. Ele ranqueia de novo. E aí o que acontece? Ele dá uma bandeirinha assim, olha, deram play no vídeo que não pode, sabe? É isso que acontece. E aí acontece... Não, o YouTube ele igual eu falei pro Murilo, o YouTube ele pega tudo. Não interessa se você tem 1 view ou 1 milhão de views, eles pegam tudo. Eles pegam todos os vídeos que você tem. Sim. Sim, eu perdi o canal do Guia de Terror no YouTube que eu tinha por conta de trailer que eu tinha. André, eu conheço um famoso, eu falei pro Murilo, eu conheço um famoso, particularmente um famoso, não vou citar nomes aqui. O cara perdeu um canal de 3 mil inscritos e perdeu um canal de 2 milhões de inscritos pela mesma coisa. Você imagina você perder um canal de 2 milhões de inscritos? Ele perdeu. Pois é. Isso é preocupante. Porque antigamente você podia pegar, por exemplo, A2 Filmes manda um link de trailer para vocês e fala, gente, vocês podem divulgar. Aí vai lá, Murilo, o Danilo, a Denise, põe o trailer do Terrifier no canal de vocês, com autorização, né? Mas aí, de repente, um espertinho vai e bota o filme inteiro, o que acontece? Acontece o avalanche, ele vai levar tudo, inclusive vocês. Né? E aconteceu isso comigo. Eu peguei um trailer para divulgar, tipo, 4, 5 anos atrás. E naquela época não tinha essa. Para você ser denunciado, tinha que acontecer a denúncia, não era automático. Tinha que vir alguém e falar, olha, o André está fazendo errado. Não era o sistema que te pegava. Não tinha esse rastreio automático, né? Não tinha esse também, não. E aí, de repente, sem querer, eu liberei os vídeos antigos que eu tinha, guardado lá como não listado, como público. Batata. Sim. Tomei strike 1, 2 e já perdi o canal. Não, você sabe por que eu acho que acontece isso, André? Aquela política para menores. Exatamente, também tem isso. Pornografia, violência. Mas isso aí não seria uma forma de inibir quem está começando? Privilegiar quem já é grande e inibir quem está começando? Então, pensando dessa questão de proibir, né, de você cercear a comunicação das pessoas, eu concordo com você que é realmente complicado, porque qual que é a forma do canal de menor alcance crescer? Por conteúdo que está na trend, que está ali no foco, né? E como que você faz isso? Você vai olhando as coisas legais. Então, se o Megan, que a gente está falando agora há pouco,
é um filme que tá no bacana, e você bota um trecho do filme num comentário seu, você vai rapidinho pro tópico, né? Você sobe. Depois você vai ter que se manter lá para garantir seguidor, enfim. Mas, de repente, vem alguém e corta, né? E tira todo mundo, ele vai privilegiar quem já tá lá em cima. Você não vai conseguir subir, de fato. Mas esse sistema, ele não é emotivo. Ele não é um sistema que escolhe, entendeu? Não. Então, provavelmente, o cara que tem muitos seguidores, muitos inscritos, e faz milhões de views, sei lá, o cara, ele já tem alguma coisa ali acompanhando, entendeu? Não é que ele pode, não é isso. Mas é que ele lida de melhor com essas proibições, entende? Provavelmente ele tem uma equipe de licenciamento com ele tem alguém que monitora a rede dele. Igual nós temos um pessoal que mexe com o YouTube. Então a gente tem lá na Dois Filmes um pessoal da Encripta, que é a dona do Look, né, dessas plataformas, que eles têm lá um grupo de pessoas que é especializado em YouTube. Então se tem um vídeo lá pirata, a gente joga para os caras, eles já caçam. E a recíproca também, do tipo, alguém lançou, nós fizemos alguma coisa errada, né, do tipo, esse filme não estava liberado ainda, ou o contrato não está devidamente assinado, aí eles vão e falam, isso aqui, se vocês puserem, vai desmonetizar o canal, né, então, é complicado. Mas é o que eu te falei, tá, Murilo? Não é uma perseguição aos menores ou aos maiores. Eu acho que eles alcançam, primeiro, quem é um canal com menos inscritos, porque é mais fácil de pegar, entendeu? É mais fácil. Entendeu? É uma forma de contenção, digamos assim. Mas o sistema vai atrás de todo mundo. Até o cara de 3 milhões, que nem o Danilo falou, né? Sim. Ele perdeu o canal. Sim. Tipo, sim. Ele queria... Por exemplo, ele criou outro que hoje tem quase 5 milhões, mas mesmo assim, né? Sim, tipo, mas até recuperar tudo isso, né? Para recuperar tudo isso... E a gente tá falando, Murilo, de uma monetização de milhares de dólares, né? Pois é, e tipo, e já não é fácil monetizar, porque quando você começa, você tem os quesitos lá de 4 mil Sim. horas e os 1.000 inscritos. Aí depois você tem que fazer ainda os $100. Eu não fiz os $100 ainda. Eu tenho 1 ano e meio de canal monetizado, eu não fiz $100 ainda. E aí eu soltei um short aí do Jim Carrey, cantando a música do A-Ha, Take On Me. Bateu 1 milhão de visualizações, foi muito bom e tal, não teve problema de... Eu até pensei, não, vai dar problema de direitos autorais. Não teve, não teve. Nada. E aí esses vídeos antigos deram. E tiraram a monetização. Por isso que eu fiquei... Pô, mas vídeo de 2, 3 anos atrás, cara? Como assim? Pois é. E vai saber, né, qual que é a ideia das pessoas, porque... Se até agora não deu problema, porque agora vai dar, né? Acho que essa é a coisa que mais... Exatamente. Gente, né? Passou 3 anos, cara. 2, 3 anos. Tem vídeo lá que eu olhei, que desmonetizou. Eu tinha 1 semana de canal. 1 semana. Pois é. E eu nem sabia fazer até hoje, né? Eu não sabia fazer edição, eu só pus a imagem. E por uma imagem de foto desmonetizou. Não, para isso o YouTube procura, né, no nosso canal, né? Mas para pegar o vídeo e colocar em alta, eles não colocam, né? Eles não têm organização nenhuma para pegar um vídeo e colocar em alta, né? Aí é difícil, mas aí é uma máquina já, né? Aí é o sistema que é uma máquina. Mas é um algoritmo. Sim, mas eu acho que tinha que ter um acompanhamento, cara. Porque, por exemplo, se vai cortar quem fez errado, tem que cortar mesmo. Mas aí prejudica todo mundo. Mas aí prejudica todo mundo, até quem tá fazendo certo. Pois é. Tinha que ter um acompanhamento, ué. Não é ou pelo menos um aviso, né? Ou um aviso, aviso. Você tem uma alguém semana... reclamou, exatamente. Isso, alguém reclamou, você tem 1 semana para você tirar o vídeo do ar. Se você não tirar, a gente vai desmonetizar seu canal. Exatamente. Mas nem isso. Pois é. Não, o YouTube é muito... E você sabe que eles estão numa crise, né? Tem vários dos grandes, né, desse mundo digital que estão em crise. E os caras estão demitindo pessoas. Então, quanto mais pessoas eles põem para fora da máquina deles, mais o artificial vai tomar conta. Então, a tendência é que essas coisas
que aconteceram com vocês se repitam é enorme, porque você vai deixar a inteligência artificial monitorando as coisas. Ou seja, se você não tomar mais cuidado, né, e aprender com essas situações, você vai acabar tomando strike atrás de strike, né? Enquanto for desmonetização só, você ainda consegue lidar, mesmo que seja desagradável, claro. Mas se você começar a tomar strike no sentido de perder o canal, você imagina todo o esforço que você teve para ter os seus inscritos, para você fazer manutenção, criar vídeo, arte, convidar a pessoa, sabe? Tudo que você fez vai pro brejo, porque eles não fazem backup de nada. Eles simplesmente te arrancam. Acabou. E aquele endereço seu de e-mail passa a ficar marcado. Você não consegue mais usar o mesmo e-mail. Bloqueia. Você não pode usar o mesmo e-mail. Você tem que criar outro. Eu tive que criar um outro e-mail para poder pôr o podcast de volta no YouTube, né? Então é isso. Mas caiu o podcast? Caiu. Eu tinha um canal do Guia de Terror antes de ser podcast. Quando eu comecei com o Guia de Terror, o que eu fazia? Eu recebia trailers das empresas e eu punha no meu canal. Naquela época, o trailer não vinha no YouTube direto, ele vinha em Google Drive, vinha para você baixar do Dropbox e tal. Você punha no seu canal do YouTube por um X tempo. Então você subia lá e ficava lá, tipo, 3 meses com o vídeo no seu canal, né? Para divulgar o lançamento dos caras. E eu fazia o quê? Eu vinculava o trailer no post do blog. Então, se você fosse lá, um jogava pro outro. Beleza. Depois de um tempo, começaram a dar essas caças, né, que a gente tá falando, de pegar, tipo, Morte do Demônio. Você não pode mexer porque é da Sony. Só a Sony ou as pessoas que ela autorizar podem lançar. Você não. Então, perdeu. Strike 1. Manja. Agora, você vai... Com o tempo, eu fui perdendo isso. E aí foi quando nasceu o podcast. Eu comecei a botar os áudios lá. E aí caiu. Eu tinha 40 e tantos episódios de áudio lá já. Mas áudio? De você falando? Sem imagem. Sem imagem. Mas o que deu o strike não foi o podcast, foi o trailer que eu tinha antes. Exatamente o que aconteceu contigo. Eu tinha trailers, estavam como não listados, daquela época, de anos atrás. E aí, por um erro meu, eu soltei esses trailers. Tipo, eu fui lá e eu fiz uma ação geral, sabe? Cliquei em todos os vídeos e botei público. Aí me dei mal. Entendeu? Ah, porque eles estavam como se fosse privado, era André. Eles estavam fora da busca. Então ali não dá problema. Se você puser um filme inteiro no seu YouTube, ele não tiver direito autoral nenhum bloqueando, ele subiu, enquanto você não deixar ele aberto como público, ele não tem strike. No momento que você dá o play nele ali como público, supondo que eu ponho como não listado e mando para vocês, você deu o play lá, ele já cai na malha. Aí já era. Ah, então é por isso. Enquanto ele tá lá no privado fechadinho ou no rascunho, não tem problema. A partir do momento que você dá um play nele, ferrou. Nossa. E aí eu perdi os episódios todos, porque eu já tinha, entendeu? O conteúdo lá. Aí eu voltei, criei o canal de novo. Eu tinha os áudios ainda, né? Porque eu tenho no Spotify, então eu baixei tudo. Montei tudo de novo. E coloquei tudo lá. O áudio foi salvo, o vídeo não. Mas pelo menos, né? Salvou, eu não perdi o canal, né? Pelo menos você não... Mas sim. Mesmo assim, né? Ruim. Mas são experiências, né, gente? Você acaba descobrindo da pior maneira, sim, né? E eu tava falando com o Afonso sobre isso hoje, e ele tava me explicando, que eu falei para ele, eu quero divulgar o Filme Plus de novo, porque eu já fiz divulgação e foi legal. Ele falou que quer fazer estreias, ele quer botar um filme novo lá, do tipo, pegar um lançamento desses do digital e pôr no YouTube. Será deixar que dá? lá como... Então, ele queria fazer isso do tipo, deixar como se fosse um canal aberto. O filme vai ficar lá aberto para qualquer pessoa que quiser assistir por 48 horas. Entendeu? A gente vai divulgar, vai ser como se fosse uma cabine pública. Vai lá e bota o filme, deixa ele aberto lá, depois tira. Entendi. Entendeu? Interessante. Para tentar chamar mais público. É uma divulgação mesmo, né? De mais gente, tentar trazer mais audiência. É uma opção. Mas aí a gente vai andar naquele gelo fino que é a monetização, que é o direito autoral. Ou seja, se você abre uma sessão dessa e dá strike, já era. Você imagina, 1 milhão e poucos inscritos, não sei quantos mil
reais por mês de renda de monetização e você vai jogar no lixo por conta de um filme. Então tem que ser muito cuidado, né? Eu vi um canal religioso, estava dando uma palestra, só porque usou um trecho de um filme que continha lá os direitos autorais, e pegou lá, tirou o canal fora do ar na hora. Sim. Você sabe que todos os dias quase tem pessoas pedindo para poder pôr filme nosso no YouTube. Eu recebo e-mails direto de pessoas falando, gente, com quem eu falo para pegar direito autoral de filme de vocês para pôr no meu YouTube? Que eu quero pôr, mas eu quero pôr direitinho. Aí eu falo, vou passar pro contato. E a pessoa nunca mais aparece. Porque você vai ter que pagar, né, gente? E não é pagar R$10. É você pagar, tipo, 100... tipo, $1.000, $500, é coisa Não, assim. e outra coisa que muita gente não sabe, né, André? Por exemplo, quando você faz um vídeo e tem uma coisa errada, o YouTube te dá flag. Ou Exato. seja, um aviso. Se você faz isso em live, ao vivo, é strike na hora. Você perde o canal. Se você fizer isso em live. Se colocar, Então. por exemplo, a gente colocar um filme da Sony aqui agora, por exemplo. Entendeu? Perde o canal. O canal é deletado. O canal é deletado. O YouTube vai lá e deleta. Pois é, e a gente está aberto a isso, está sujeito a isso. Né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Com o que a gente fala. Você tem que jogar o jogo. Agora que a gente descobriu como ganhar dinheiro com o YouTube, falando como A2, como distribuidora, né? Agora que a gente aprendeu a ganhar dinheiro, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque a gente já viu, pelas experiências que nós todos estamos compartilhando aqui, que é um lugar, assim, muito perigoso, muito tenso, assim, que se você bobear, você perde, entendeu? Então, é isso. E o que eu acho mais interessante com relação a isso, tá certo. Os vídeos antigos que foram responsáveis por desmonetizar o canal, eu sei que eu usava na época 10 segundos. Mas pelo que falavam, podia. Hoje, eu uso 5 segundos. Se eu vou mostrar uma cena, eu não passo em 5 segundos. É muito difícil. A não ser que seja da Disney, que a Disney eu sei que libera um pouco mais, você consegue ir até os 10. Mas os outros é 5 segundos. Netflix, Prime. E agora eu tô entendendo, é igual você mencionou, naquela época podia, agora não pode, mas tinha que ter uma informação. Mandar um e-mail falando, né? Nossa política mudou. 2 anos atrás, 10 segundos podia, agora não pode, no máximo 5. Retire os vídeos que têm imagem de 10 segundos. Peraí, então atualize, né? Mas eu lembrei também de um detalhe, que com a questão do short, eles mudaram também a questão do algoritmo. Isso é tipo assim, os vídeos mais longos têm um algoritmo que vai funcionar de uma forma. E os shorts é outro, ou seja, são 2 algoritmos que eles estão controlando agora. Como a saída é a mesma, né? Que é a cara do YouTube. A mesma, mas os bastidores são separados, Tem uma pegada mais parecida com o TikTok, né? Isso. Sim, aí de repente pode ter sido isso. Agora que eu lembrei disso. A gente não usa tanto assim. O problema não foi Shorts. O Shorts não teve nada. O problema foi esses vídeos de 2, 3 anos atrás. Então, pode ter sido por conta desse lance que o André falou, Murilo. Mudou a política, foi. Mudou a Ficou claro agora que foi. Sim. E o negócio, Murilo, é que o cara, ele não quer saber se tem conteúdo. O YouTube existe há quanto tempo? Tipo, 12, 13 anos, 15 anos, sei lá, né? Ele vai mudar a política, ele vai rastrear... 2007, né, eu acho. 2006 ou 2007, então não tem... E é muito simples para eles isso, sabe? Eles vão lá e botam uma linha no programa deles e acabou. 17 anos já, né, no YouTube. Pois é. É isso. Você vai pagar por uma coisa que quando você fez não era nem errado. Sim. Não é justo, literalmente não é justo. Mas é aquela coisa, eles estão oferecendo a plataforma, então eles fazem o que eles quiserem, né? E aí, quem quiser continuar vai ter que sambar como eles quiserem, né? É isso. Não é à toa. Não é à toa que todo mundo né? Tem gente indo para o outro lado, né? Eles falam, né? Na roxa lá.
Mas mesmo assim, todo lugar tem problema, né? Não é só aqui no YouTube. Todo lugar Sim, todo mundo vai essas ter a sua, todo mundo vai ter a sua política, né? Umas mais flexíveis que as outras, né? A gente estava passando por uma situação com o Now, que é claro agora, né? Claro TV mais lá, que eles não aceitam como lançamento um filme antigo. Ponto. Ah, mas é inédito. Não importa. O filme tem mais do que 2 anos, ele não é lançamento. Tem mais do que 1 ano, não é super lançamento, entendeu? Então a gente vai lançar o filme, o cara recusa. Aí você faz o que com o filme? Você já comprou, já pagou, vai pagar pelo direito, você vai fazer o quê? Né? Aí você cria veículos como o Filme Plus, como o Amazon Prime, que você ainda consegue monetizar. Não sei se vocês sabem, mas o Amazon ele é pago por acesso, né? Por minutagem. Então, se você tiver, se o cara assistir o seu filme inteiro, você vai ganhar um valor. Se o cara der um play e ficar alguns segundos, você ganha até nada, né? Não ganha nada. E ainda assim vale a pena. Vale mais a pena hoje do que você pôr um filme para locação no Now. Porque para você virar 5.000 locações, é tipo anos. Salvas exceções, né? Não, eu fico me perguntando, né, André? Tipo, o trem é pago, né? O negócio é pago, né? O Now. E a quantos gente usuários não paga não tem nada. da Claro? Não, eu tô falando assim, a pessoa que vai comprar, né? Sim. Entendeu? Eu tô falando usuário, né? Assim, quem que vai ver? Tipo, o que um filme de vocês é visto na Amazon, no Prime? No Now não deve ser nem, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai pagar Sim. e tem um interesse muito grande, negócio, né? que não tem muito acesso, né? Não sei, eu posso estar falando bobagem. Que hoje está diferente. Hoje Antigamente era melhor, viu? Antigamente era melhor. Antigamente você pegava um Terrifier 2, por exemplo, e punha, ele dava 10, 20 mil locações no fim de semana de estreia. Não, as pessoas tinham o costume de comprar filme, né? Exato, tipo aqueles da Telecine, né? Das outras operadoras, sei lá. Agora você vai. O cara não que é tem. esperto, o cara que foi esperto, Danilo, ele vai esperar sair no Prime ou sair no Netflix da vida, né? Ele vai, que ele já tá pagando. Então é isso. Mas o legal é que a gente já entendeu como isso funciona. Então a gente já está melhorando essa dinâmica do tipo, vamos lançar mais aonde? Entende? Se hoje a fonte de renda maior do digital da empresa é o Filme Plus e o Amazon, por que eu vou lançar 2, 3 filmes por semana no Now e correr com toda a dublagem, com toda a legendagem, com toda a programação? Sabe? Então é assim, você escolhe os melhores, mais potencial ali de locação e põe. Um por semana, 2 por semana. Convenhamos, né, André? Tempo é dinheiro. Exato. Né? Tempo é dinheiro. Exato. Se você perder tempo com assinatura, se você perder tempo com assinatura, você vai perder dinheiro. Exato. Você vai perder tempo de exibição em outras plataformas. E pensa mais longe que isso ainda. Pensa no sentido de indústria. Do tipo, eu escrevi o pressbook do livro. Eu traduzi o filme. Eu revisei a legenda. Eu editei o filme, entendeu? Eu cortei o trailer. Eu sou um profissional. Eu ganho dinheiro para isso. Eu não estou fazendo de graça. O cara tá pagando as minhas horas ali. Então, a partir do momento que ele paga num filme 20 mil reais entre direitos autorais e licenciamento e produção e tudo isso, para o cara chegar lá e fazer 10 mil reais, para quê? Ele vai tirar 10 mil reais de onde, entendeu? Para poder pagar essa diferença. Não vai. Então, ele vai ter que ser esperto, ele vai ter que usar o caminho que ele sabe que vai dar dinheiro para ele. Né? E hoje, eles estão muito mais espertos com isso. Então, já estamos com esse mapeamento, tipo, onde é o melhor lugar para pôr. Então, eu vou guardar o melhor para pôr lá. Né? Porque hoje em dia está super caro fazer filme. Muito caro. E como é que é o processo, André, de adquirir uns direitos assim? Vocês vão diretamente com o estúdio, diretamente com o diretor? Depende. Tem das duas opções. Hoje, você pode ir negociar diretamente com o produtor, do tipo Lionsgate, do tipo, sei lá, outros que vem na cabeça. Telecine, tem muito filme da Artstone, tem muito filme daquela Uncorked, né? Que a gente lança, que é filme mais
mais independente, digamos assim. E aí eles já fazem negócio com a empresa do filme. Então, tipo, a Uncorked é produtora, então ela tá com esse catálogo. Esses aqui estão prontos. Só dublar e pôr no mercado. Esses aqui tem pós-produção, manja. E aí você vai e vê, tá. Então esse filme aqui custa quanto? $5.000 para você lançar. Digital, DVD, TV, sabe? Prime, YouTube. Tá, então 5 mil. Mas se eu levar 20 filmes, não dá para fazer 4 cada filme, manja? E aí você faz os pacotes e você faz um contratão para todos por 2, 3 anos. Não tem contrato vitalício, tá? É super raro isso acontecer. A não ser quando você é o dono do filme. Já aconteceu, tá? A A2, ela já entrou em processos de produção de filme. Ela entra até hoje, ela faz filmes, né? Ela tem produção, coprodução, né? Então, o filme é dela. Ela cede para outros lançarem. Então, é uma posição melhor. Mas existe, por exemplo, como fala? Os distribuidores, digamos assim. Então, como que funciona? Você vai lá no Festival de Berlim. Aí lá no Festival de Berlim tem o tapete vermelho, o pop, né? As pessoas vêm nas estreias. No andar de baixo, no subsolo, tem a centro de convenções. E lá que acontece a indústria. Ali embaixo tem os stands com as empresas, inclusive a A2 tem stand nos festivais. Você vai lá, você olha os filmes que tem, você vê os filmes que estão em produção. Filme que nem elenco tem ainda. Entendeu? Mas o cara fala assim, o Luc Besson vai lançar um filme tal, quem tá interessado? Opa! Nossa, que pergunta difícil, hein? Ed, assim, você me pergunta capciosa. Resultado de que tipo, né? Se for de grana, eu tenho que consultar os universitários. Mas eu já respondo, deixa eu só acabar de responder o Murilo. Basicamente é isso, você faz negócio com o produtor direto, você faz negócio com o distribuidor direto. O distribuidor já comprou do produtor, tá? Então ele é um cara que vive disso, ele compra o filme do Danilo e vende pro Murilo. Compra do Murilo e vende pra Denise, entendeu? É isso que ele faz. O produtor não. O produtor, ele é o cara que fez o filme, ele às vezes é o próprio diretor, né? Ou o próprio ator do filme, que é o dono. Então ele vem com você executivo, né? Que, por exemplo, o cara fala assim, não, quanto que vai custar, né? Quanto vai custar isso, aquilo? A gente vai fazer isso, aquilo. É o cara que decide ali no vamos ver, né? O produtor executivo. Então, e esses caras, muitas vezes, eles vendem o filme, nem tá terminado ainda. Já fez esse tipo de compra. Aí você vai e paga. Em vez de você pagar o filme pronto, você vai e paga um pouco mais, né? Tipo, o valor. Não, por exemplo, eu soube, André, que o Duna mesmo foi vários meses, já tinha sido vendido vários meses antes de lançar, né? Porque é um filme. Tá o quê? Tá muito tempo gente esperando, né? Aquele primeiro filme de Duna. Vocês lembram de um filme chamado Lobo Guerreiro 2? Que a A2 lançou? Faz tempo, foi logo que a gente começou a ter mais contato. Esse filme, ele tinha acabado de 2019. Foi quando eu entrei. Isso mesmo. Foi quando eu entrei na parceria com a A2. Foi logo no começo que a gente se conheceu. E aí os caras pegaram e foram lá pro mercado da Ásia. Acho que eles nunca tinham ido para a Ásia. Eles foram para a Ásia e fecharam um pacotaço lá, com um monte de filme. Trouxeram Ip Man, uma série. Trouxeram aqueles filmes do Jackie Chan. Enfim, trouxeram um monte de coisa. E aí no pacote veio o Lobo Guerreiro 2, que tinha acabado de sair no cinema e ninguém conhecia. Fomos lá, compramos. Pá! Ó, quero direito de cinema, de TV, de digital, blá, blá, blá. Pacote completo. Beleza, quanto é? X. Pá, paguei. Aí eles cataram o dinheiro, fecharam o filme, porque eles não tinham grana ainda para fechar todo o filme, né? Para fazer a distribuição. Pegaram a nossa grana, pagaram, fizeram. Aí o filme foi pro cinema e foi a maior bilheteria do ano. Maior que Vingadores na China. Resultado, a Netflix veio e falou, olha, eu quero esse filme na minha grade aqui, ó. Tó, soltou os dólares na mesa dos caras. O cara chamou a gente e falou, seguinte, Netflix tá fazendo uma oferta boa. Nosso acordo, ó. Sacou? E aí, não teve conversa. A água corre pro mar, né? Não o contrário. Exatamente. Então, qual foi o lance aí? Perdemos o direito de lançar nesse intervalo de tempo, ou seja, a gente tinha o filme, era nosso,
Mas a gente não poderia lançar no streaming, como o Prime, por exemplo, porque a Netflix tinha comprado. Então, depois de 1 ano na Netflix, que a gente podia lançar o filme. E aí a compensação financeira que veio para nós foi outros filmes. Então, eles ofereceram outro pacote de filmes para completar naquele valor. O pessoal pegou, lançou, todo mundo feliz, entendeu? E acontece. E aí, ó, a grande sacada da A2 Filmes nesses últimos anos foi qual? Não negociar com o distribuidor, negociar com o produtor, com o executivo, com o diretor. Porque aí o que acontece? A gente pega o direito e revende. E hoje, filmes como o Terrifier passam pela América Latina toda. Teve filmes, gente, que a gente lançou aqui direto em digital, que foi para o cinema no Chile, na Bolívia, e fez bilheteria. No Brasil não fez, mas nos países fez. Então é muito legal. A A2, ela tem uma empresa irmã chamada Great Movies, que atua nos Estados Unidos. Ela é uma empresa irmã. Ela não é, tipo, uma não é dona da outra. Elas são irmãs. E aí, a A2 e a Great juntas, que são o mesmo time, né? Compram os filmes, lança no Brasil como A2 Filmes e vende na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na América Latina toda, como Great Movies. Então, eles pegam e fazem isso. E foi uma baita sacada, porque agora eles podem distribuir os filmes. Eles vão lá, né? E aí você vende para Televisa, vende para, sei lá qual mais canal, eu não lembro mais que canal tem na Colômbia, mas tem filme nosso em todo lugar da América. Até em Miami, canal latino-americano, lá, espanhol, um filme nosso. Então você vê que o negócio é você olhar bem o mercado, sabe? E a experiência traz isso. Não, e por exemplo, o diretor, o roteirista, eles estão preocupados em como conceber o filme, né? Exato. Em trazer um filme, mas agora o produtor executivo não. Ele quer saber como é que vai recuperar esse dinheiro. Exato, ele tá como ele vai pagar a edição ali, entendeu? Então o produtor, ele quer saber de mandar esse filme, ó, para tudo quanto é lugar. Não sei se vocês conhecem os termos técnicos, mas existe um negócio chamado P&A, que o pessoal fala muito em cinema, que é a grana de divulgação. Ou seja, o filme, ele não se faz no set de filmagem. É a divulgação. O filme, o Oscar se faz depois. Né, mano? O Oscar, André. O Oscar mesmo. É divulgação. O Oscar... Você quer um negócio que é mais pura divulgação que o Oscar? Não existe. Não existe. Se você não mostrar seu filme, a probabilidade... Você vê, eu estava até conversando isso com um amigo meu esses dias, André. O Nomadland quase não entrou no Oscar. Você vê, ganhou. Você vê, o Nomadland ganhou como melhor filme. Quase não entrou no Oscar. E o filme é ótimo. E quantos filmes que não entraram no Oscar poderia ter ganho? Porque, não tem dinheiro, não tem divulgação. Mas você sabe que teve uma época, Danilo, que a A2 ela começou a trazer um monte de filmes estrangeiros. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve uma época que trouxe vários filmes tipo, sobre nazismo. Aí veio o filme polonês, veio o filme alemão, veio o filme russo. E muitos bateram na porta do Oscar. De entrar no Oscar, eu lembro disso. Eu lembro. É muito filme que poderia tcheco, ter ganho. Poderia ter ganho o Oscar. Podia, porque era bom filme. Teve filmes que, inclusive, foram bem no cinema depois. Tipo, Os Invisíveis, A Tabacaria. São filmes muito legais. Que passaram perto e não foram pro Oscar, né? A gente tem um filme no Oscar desse ano, que é o Tell It Like a Woman. Ele tá concorrendo a música, a canção, melhor canção original. Legal. Ele vai sair no cinema no meio do ano, eu acho. Acho que é maio. Eu acho que é isso mesmo. Vai se chamar Elas por Elas. Ó, a gente tem 2 perguntas aqui do Ed, né? A primeira é essa aqui. Qual foi o filme que trouxe mais resultado? E temos essa aqui também. André, quais as primeiras coisas que vocês analisam antes de adquirir os direitos de distribuição de um filme? Como saber se vai dar certo? Dá para ter uma ideia ou é sempre um tiro no escuro? Tá. Eu vou responder primeiro a anterior do filme que deu mais resultado. Eu acho assim, se você está falando de resultado de crescimento da empresa, eu diria que não foi um filme só, mas foi uma sequência de filmes que a gente lançou. Foi logo que a A2 voltou para lançar cinema e ela começou com um filme chamado A Festa.
Teve o lançamento que eu falei do... Como que é? Do Van Gogh, né? O Amor Van Gogh. Ele foi no fim do ano, acho que 2017, fim de 16 para 17, e aí não deu certo, o filme não fez o que tinha que fazer, teve problemas de negociação com a empresa que fez a distribuição e tal, e não deu certo. No mesmo ano, teve uma parceria nova com a Maris Filmes. Já era uma parceria que existia em DVD, vocês devem lembrar que tinha muito DVD da Maris Filmes conosco, né? E aí teve um pacote de filmes, tipo Marvin, A Festa, teve um outro filme com o Vincent Cassel lá, o Vincent Cassel, que eu não vou lembrar o nome, Galgan, é isso mesmo. E teve foram pacotes de 4 ou 5 filmes, que foram todos para o cinema. E aí isso abriu uma brecha que não tinha antes para 2 filmes, porque ela não tinha lançamento de filme. Para vocês terem uma ideia, a experiência de cinema anterior da 2 filmes foi quando ela era Flash Star ainda só, e foi Rambo 4. Foi o filme que ela pegou e lançou Rambo 4. Rambo 4, hein? O Rambo, como é que é? Última Morte, sei lá, como é que é? É uma coisa assim, logo, não é? Foi a retomada do Rambo, né? Aham. Que foi... E o filme era em DVD deles e foi pro cinema. E aí, essa nova brecha que abriu permitiu lançar Tabacaria, Os Invisíveis, permitiu lançar uma série de filmes franceses que tinha lá aquela da Branca de Neve, enfim, um monte de filmes, cara. E aí, a Mari saiu, mas a A2 continuou com os filmes. Quem comprou foi a A2. Então ela pegou esses filmes e foi pondo. E isso abriu tipo, uma sequência. Ela ficou 1 ano lançando filmes, né? E se eu for te falar assim, qual filme foi a maior bilheteria da A2 em termos de grana, eu não sei dizer. Mas eu sei que a Tabacaria foi um ponto fora da curva. Foi um filme que ficou, tipo, 60 semanas em cartaz. Foi um negócio, assim, louco. Ela ficou 1 ano em cartaz, trocando de filme, depois, sabe? Tipo, André, a depois mesma cópia foi batendo. Eu acho que eu tenho ele, Danilo. Eu acho que eu tenho, sim, a Tabacaria. E ele foi, do tipo, a mesma cópia circulou por vários cineclubes, foi para festival judaico, sabe? Foi muito bom. Foi, acho que, o melhor filme que eu vi de cinema da A2 que pegou, assim, e foi. Óbvio que tem um monte de filme legal, né? E eu sou suspeito para falar que eu gosto de cinema, eu gosto de filme em geral. E aí, sobre o que o Ed perguntou depois, né? Como que os filmes são comprados e tal. Quando você vai num mercado grande, como, por exemplo, o Marché do Filme, que é em Cannes, né? Ou Berlim, ou Roma, enfim, você vai num mercado grande, que tem bastante estrutura. Existe um mercado nos Estados Unidos, que é o AFMA, que eles falam, que é o American Film Market. Ele também é gigantesco. Gigantesco. E aí, qual que é o lance? Você vai e você viu o filme antes. Então, você vai, faz uma agenda, conversa com o vendedor primeiro, ou com o produtor, reserva sua entrada, tipo ticket de cinema mesmo. Você vai lá e compra o ticket, ou pega com o vendedor, e vai lá e assiste. A sessão, tem uma revista que sai a sessão que vai ter. Então, tipo, o Terrifier 2 vai passar em tal cinema, tal hora, em tal cinema, tal hora, e você vai lá com seu ticket, seu credencial e assiste. Então, isso facilita. Outra coisa que eles fazem é o link do Vimeo, que eu faço divulgação também, né? As cabines digitais. Eles mandam, eu já recebi, inclusive, link do pessoal lá, o Almir, que é um dos sócios, ele da A2, ele estava lá nos Estados Unidos, mandou um e-mail falando, André, tô com um filme aqui que eu queria saber o que você acha desse filme. Tá bom, manda aí. Aí, se eu não me engano, era aquele Caçada Selvagem. Que eu acho que eu vi esse filme. Esse filme é bom. Você não tem ideia, o negócio foi muito legal, porque ele mandou, falou, o que você acha disso? Eu falei, cara, muito legal, pode pegar que esse filme é bacana, cara. Eu assisti o filme, falei isso pra ele falou e pegou. Terrifier 2 também. Eles me perguntaram, falaram, o que você acha desse filme? Eu falei, puta, cara, vale a pena, porque é um baita de um filme, assim, é um filme de terror, é um filme grotesco, mas é um filme que chama público, é um filme que dá dinheiro. Então, bora. Então, a gente faz muito disso. Eles estão lá, mandam o link pra gente aqui, a gente assiste, todo mundo assiste, opina, entendeu? E aí, vai atrás. Mas existe o feeling também, de você estar lá, nem viu o filme, não está pronto o filme ainda, e você vai e compra. Vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar de um filme que eu falei, chamado Muti, que é com Morgan Freeman? Acho que lembro. É um filme de serial killer que vai sair agora, no meio do ano, em cinema também. Esse filme, ele não está pronto ainda. Ele já mudou de nome 2, 3 vezes.
E a gente tá no maior perrengue para poder receber o material, porque ele tá sendo editado, reeditado. Mas o filme é nosso desde 2021. Nossa. Entendeu? Então é um filme que já tá em pós-produção, foi filmado em 21, passou o ano passado inteiro coando ainda. E o filme não saiu ainda. Vai saber se vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Não sei. Mas você sabe que o diretor é o George Gallo, que é um cara que fez um monte de filme bom. É o Morgan Freeman que tá lá. O Morgan Freeman aparece 10 minutos no filme, 15 minutos no filme, aparece. Só isso. Mas é o Morgan Freeman. Mas é o Morgan Freeman, né? Então, pô, a chance de dar errado é menor do que você pegar um filme que não tem tanto autor famoso, né? Então, é realmente um tiro no escuro em alguns casos, né? E aí eu vou citar um caso que eu presenciei. Não foi com a 2 Filmes, foi com a Europa Filmes. O cara comprou um pacote da Lionsgate que tinha 20 filmes. 20 filmes, tipo... Cães de Aluguel, sei lá, qual mais? Tinha filme do Tarantino no meio, tinha um monte de filme lá. Quem Quer Ser Milionário? Tinha lá, sabe, esses filmes assim. E no meio do filme tinha uma fita que custou $5.000, chamada Bruxa de Blair. Nossa. Esse filme foi pro cinema. Original? O filme do Bruxa de O Blair... original. Eles compraram o Bruxa de Blair original, na época que ele foi feito lá. Não, eu lembro, é por isso que eu tô perguntando. Eles compraram. E eles compraram como parte do pacote. Não foi do tipo, o cara não chegou lá e falou, eu quero Bruxa de Blair. Não, eu quero esses aqui. Tá, mas para você levar esses aqui, que são os melhores, tem que levar a Bruxa de Blair. Tem que levar os outros. Eu não vendo separadamente. Eu vendo o pacote. Beleza. Aí o cara vai e fala, nossa, Bruxa de Blair tá fazendo uma grana lá nos Estados Unidos, né? Vamos lançar? Vamos. Pá, 100 mil pessoas no cinema no Brasil. Entendeu? Bate recorde, fatura, tipo, custou $5.000, faturou $500 mil. Um terror com mistério, igual Bruxa de Blair. Então, mas na época... Então, na época, ele foi... Tipo, revolucionário, né? Ele foi revolucionário, porque principalmente por causa da questão da propaganda, né? Porque não, mas falou que era real. A Bruxa de Blair deu tão certo que eu posso até fazer um comentário aqui, porque, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, né? Sim. A Bruxa de Blair deu tão certo que eles fizeram um filme, fizeram o jogo, e o jogo vendeu 3 vezes mais que o filme. Por quê? Porque, por exemplo, o filme, o filme, por mais que você se ambiente dentro do mundo, o jogo não, você está vivendo o personagem. É outra experiência, né? Você tá na pele de quem está vivendo o terror daquilo. Você então, assim, a experiência, né? é outra. Segura a câmera, assim, ó. A câmera vai se movimentando com o personagem junto. Então, assim, é outra... O povo comprou a ideia desse filme de uma forma... no jogo. Foi muito por causa o jogo comprou o jogo por causa da ideia do filme. Acho que o André travou. O André travou, né? André? André? Oi? André? Acho que ele travou e travou bonito. André, caso você esteja nos ouvindo, sai e entra de novo. Voltou. Voltou. A minha internet deu uma piscada, a luz deu uma piscada aqui, voltou. O que eu ia falar é que eu vi que o Ed comentou, né, da Bruxa de Blair e tal. É aquela coisa de, assim, até que ponto é sorte, entendeu? Porque você vai comprar lá as coisas, está sujeito a isso, né? E às vezes você aposta todas as suas fichas num Cães de Aluguel, que tem a marca do Tarantino, tem um puto elenco e tal, e o cara não consegue ter um bom desempenho no cinema, porque está competindo com um monte de outros filmes da mesma época e tal, e aí no DVD o cara ainda vai bem e tal. Aí você cata o Bruxa de Blair, que tá vindo num puta de uma onda no mundo todo, e o filme vem e faz mais que todos os outros seus juntos naquele ano. Sim. E no DVD, na fita, na época era fita ainda, VHS, né? Na fita, o bicho aluga milhares de cópias. Ele vendeu horrores. Então, você pensa assim, foi uma aposta? Foi uma aposta. Mas ela tem um risco calculado, entendeu? Você sabe que o filme tá lá, sabe que o filme não é tão bom assim, mas ele tá num marketing orgânico ali, viralizado, tão interessante, tão forte, que você fala, cara, é isso. O que eu tenho a perder com esse filme? Nada, porque foi tão barato. Tipo, eu paguei
um jantar ali com esse filme. Entendeu? Então, na A2 acontece a mesma coisa. A gente tem um know-how, tem essa experiência que a gente troca lá, né? A equipe tá junta já tem 20 anos. Eu não estou na A2 há 20 anos, mas eu conheço os caras da A2 há pelo menos 15. Né? Então a gente se conhece, então a gente sabe mais ou menos o que cada um pensa. Eu já sei que quando o Alexandre é um dos sócios, ele vai para Miami, ele vai trazer um filme religioso. Eu sei que ele vai trazer. E eu sei que vai ter venda, porque vai ter um cara da Record que vai querer, vai ter um cara da TV Vida que vai querer, vai ter um cara do Play Plus lá, que é da Record. Da Record, né? Acho que é da Record. Da Record. Tem uma Netflix da Universal também que gosta de filme nosso. Então, você sabe que vai ter saída. Então você já sabe que aquele perfil é aquele. Não, um exemplo, André, por exemplo... André, tem outra pergunta aí para você. Peraí, Dani. Tem outra pergunta para o André aqui. André, conta aí. Quem escolheu os acontecimentos está prostituindo? Eram reais. Foi você? Olha, eu vou dizer para vocês que eu colaborei sim, porque eu trabalhava na revista nessa época, né? Então eu participei do processo, né? Eu estava lá dentro do mercado quando aconteceu isso. Então eu sei como foi o fracasso do Bruxa de Blair 2, porque o pessoal lançou o DVD lá. Eu estava lá quando lançaram, então eu vi que foi um fiasco. Eu vi quando saiu o remake, eu fui na cabine do remake. Não, então, André, eu lembro, eu não sei hoje, mas por exemplo, eu lembro que na época o filme tinha feito 2 ou 3 milhões de bilheteria. Tava no começo. O jogo, depois pesquisa pra você ver o jogo. O jogo vendeu mais de 20 milhões de cópias. O jogo. Então, sim, vendeu muito. As pessoas compraram a ideia do filme e, igual eu falei, e no jogo a experiência é outra, né? Então assim, comprou tanta ideia que... É um pacote da Artisan, da Lionsgate, tá? A Artisan, ela era o nicho da Lionsgate. O filme é ridículo, né, você pensar nisso. Mas o Bruxa de Blair, ele fez no mundo 140 milhões de dólares. Nossa, caramba. Quer ver? Vou ver se tem aqui a informação. Ele custou 60 mil. É igual atividade paranormal, né? Exatamente, mesma pegada. Ínfimo e vendeu milhões. Está sendo explorado até hoje, né? Está sendo explorado até hoje. Ed, eu tive o privilégio, cara, não foi fácil trabalhar nesse ramo, porque fechar revista de madrugada, ficar sem ver minha filha quando ela nasceu, sabe? Aquela coisa de você trabalhar, sair de casa de madrugada e voltar de noite. Foi tenso, mas as histórias que você consegue ganhar nessa fase são boas demais mesmo. São muito legais mesmo. E o conhecimento de vida, né, gente? Eu acho que é um negócio de você conhecer pessoas. Se eu não tivesse passado por essas redações que eu passei, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, trocando essa ideia, né? Então, acho que é tudo o conjunto da obra, né? Faz parte, né? E quem sabe daqui 10 anos vocês vão estar fazendo vídeos, sendo entrevistados por outros colegas para falar sobre as suas histórias também. Então, é muito legal. Eu acho divertido demais. André, eu vou te perguntar uma coisa, que eu vou até responder o Rony, né? O Rony, o Batman brasileiro, até falou lá em cima aqui, por que eu estou aqui, né? Tipo, eu desde criança, eu vou te contar uma história, eu vou te fazer a mesma pergunta praticamente, né? Uhum. Qual que a experiência você teve em filme de terror desde a sua infância? Qual que foi as primeiras impressões? Porque, por exemplo, vou te dar meu relato, vou tentar ser breve aqui. Tá. Eu sou evangélico desde que eu nasci, por exemplo. Meu pai me batizou na igreja luterana. Uhum. Entendeu? Luterana mesmo. Meu avô, infelizmente, hoje já não é mais vivo, né? Mas ele era pastor da igreja luterana. Inclusive, ele era cônsul da Alemanha no Brasil. Meu avô é alemão, né? Ele era cônsul aqui em Goiânia, onde que eu moro. Nasci aqui, né? Sempre morei aqui em Goiânia. E, por exemplo, experiências espirituais eu tive desde criança. E, por exemplo, na adolescência eu frequentei bastante a igreja luterana e depois eu fui para Sara Nossa Terra.
Porque a igreja que o meu avô fundou aqui, infelizmente, acabou se perdendo ali. Depois que meu avô morreu, a gente mudou de igreja, eu e meu pai. E eu tive uma experiência muito ímpar na adolescência. A Denise provavelmente vai lembrar, que eu já contei essa história num podcast. Eu fiquei 6 anos dentro da Sara Nossa Terra, uma igreja aqui em Goiânia. Inclusive aqui perto onde eu moro. Igreja Sara Nossa Terra. Eu tive 3 anos de experiências de liderança, eu era líder, depois eu tive mais 3 anos que eu virei pastor e eu estava quase virando. Eu era diácono e estava quase virando pastor na igreja. Uhum. E, cara, eu vi muito, mas muito, o Exorcista. Vou te falar a verdade, eu devo ter visto o Exorcista mais de 300 vezes nesses 6 anos. Entendeu? Eu vi muito, eu fiz muita pesquisa. Os professores, eles usavam o filme muito para vários tipos de experiências que eles queriam passar para a gente. Questão de liderança, questão de lidar com a diversidade, com coisas religiosas, com espiritualismo. Então, assim, o filme, para mim, ele é mais que um filme. É por isso que eu gosto de filme de terror. Porque quando você pega um filme de terror bem feito, igual O Exorcista, ele não te ensina só uma questão de religião. Ele te ensina comportamento. Ele te ensina como que você deve lidar com as situações. Ele te ensina o que não fazer. Né? O filme teve vários momentos que o padre poderia ter feito melhor com a mulher e não fez. Então, assim, várias coisas, várias lições que fizeram ver esse filme várias vezes. Então, assim, a minha pergunta é basicamente essa. Tem algum filme assim pra você? Porque, por exemplo, eu vejo Exorcista desde os meus 7 anos. Eu não poderia ter visto Exorcista com 7 anos. Sim. Mas eu vi. Não é recomendável, né? Não é recomendável. Mas, por exemplo, depois eu fui assistir Exorcista com 16, 17 anos. Uhum. Lá, igual eu te falei, quando eu virei ali líder, quando eu tive ali meus 23 anos, eu quase virei pastor da Sara Nossa Terra. A gente fez cursos. Assim, não foi só Exorcista, foram vários filmes, né? Vários filmes cristãos. Né, outros filmes, por exemplo, igual aquele Megiddo, Armagedon, eu vi bastante também, né, então são várias... Tem uma temática religiosa, né, ela fala de um terror, mas é um terror mais... um terror mais religioso, né, a Paixão de Cristo também, né, então assim, vários outros filmes que eu poderia até falar institucionais, né, porque eu estava dentro da igreja assistindo esses filmes. Sim. Então, assim, conte pra gente se você teve alguma experiência na infância, por que você gosta de filme de terror? A minha primeira experiência com terror, assim que eu me lembro claramente, foi... Eu sempre gostei de coisas com monstros, essas coisas. Sempre gostei de coisas com sobrenatural. Então eu lia muito gibi, né? Aqueles gibis cripta, né? Que tinha, tal. Eu comprava escondido, tal. Pra ler, eu gostava muito de ler. Só que, assim, o primeiro filme que eu assisti foi A Volta dos Mortos-Vivos 2. O primeiro filme que eu lembro de terror, fala assim, André, qual é o primeiro filme de terror que tem na sua cabeça? Que você lembra? Eu tinha 8 anos e era A Volta dos Mortos-Vivos 2. Não, é igual eu, então. Você assistiu o trem, nem podia estar... Não podia, mas eu assisti. E aí eu fiquei sendo perseguido pela imagem do morto saindo da tela. Eu ficava acordando de madrugada, vendo os mortos saindo da tela da minha TV e entrando no meu quarto. E eu chegava a tampar com cobertor em volta, eu dormia num beliche, né? Então eu dormia no andar de cima e eu punha a coberta, assim, para não ver a TV, porque eu via para a TV, fechava o olho, o morto vinha. Mas isso é uma coisa, acho que é mais da imaginação da criança, né? Nessa época eu já tinha experiências religiosas em casa, já tinha conhecimento bastante, assim, até de manifestações de espíritos, essas coisas assim, dentro de casa. Independente disso, o filme que me mais, assim, pensando nesse viés que você tá falando, né, de ser religioso, uma experiência mais... Ixi, tá... André? Você achou que a gente ia cair, né, Murilo?
Falar assim, o Murilo tá travei, travado ali. Travou, sei. Tá lá assim, ó. Ai, ai. Rapaz, o Rony tem razão, né? As minhas perguntas fazem o André travar mesmo. O Rony falando ali, ó. Aí, eu... Travou e Rapaz, travou de caminho. Ó os espíritos agindo ali, ó. Travou de cair. Travou de cair. Vamos Eu acho que esperar você ele nunca voltar aí. ouviu. Eu acho que você nunca ouviu falando isso, né, Murilo? Que eu já fui. A minha fixação por terror é basicamente porque dentro da igreja alguns pastores até incentivavam alguns filmes de terror como uma forma didática, né? Pra gente aprender mesmo como é que lida, como é que não lida. Não, eu vi Exorcista, eu nunca mais ouvi Exorcista na minha vida. Falou que caiu a luz lá. Ixi. Então caiu a luz, então vamos encerrar então, né? Fala pra ele que a gente vai encerrar então. Agradece ele. Cara, nossa senhora, como diz, que Deus abençoe, que ele só foi fazer a minha pergunta. Como diz, né? Que Deus. Deus, depois você assistir essa live aí, esse finalzinho aí, proteja você aí, porque não queremos nada de ruim pra tu. Falou com ele aí, Ney? É complicado, hein? Sim, tô agradecendo aqui. Então é isso aí, galera. O André lá, infelizmente, caiu a energia, então a gente vai encerrar a live. Lá. Tá chovendo lá, a energia dele caiu. Então a gente agradece desde já o André e agradece todo mundo que assistiu a live. Gente, eu vou pedir para vocês darem uma força a mais aqui no canal, principalmente esse mês aí, que vai ser difícil de animar a fazer conteúdo aqui sem monetização. Então vamos aí abraçar mesmo o The Geek, colocar ele para cima de novo, né? Assim como já aconteceu com outros canais aí, vamos ajudar, vamos abraçar todo mundo que assiste ao The Geek, vamos assistir os vídeos. Olha o André voltando. O André voltou. Fala, André! Tá muito ruim aqui, bicho. André, eu fiz até o sinal da cruz. Falei assim, Deus abençoe. Porque parece que toda pergunta que eu te faço, o trem. Você trava e cai. É porque eu tô falando de espírito, né? Pois é. Tem alguém aí que não quer que você fale dele. Não quer que eu falo. Ó, o filme que o Marquinhos marcou foi Os Outros, tá? Os Outros, com a Nicole Kidman. Não, excelente. Filmaço. Vi no cinema. Os outros para mim, tá no top 2. Eu só, por exemplo, para mim o melhor filme de terror, eu acho que eu colocaria O Iluminado junto com O Exorcista, os dois filmes, acho que é os primeiros para mim, né? E o segundo, com certeza, é Os Outros, da Nicole Kidman. Com certeza. Um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Amigo Oculto também, não sei se você já assistiu. Legal também, Amigo Oculto é legal. Nossa, com o Robert De Niro, não é? Charlie! E Dakota Fanning novinha. Charlie! Não, o Anticristo, né? Profecia. Aquele filme antigo. A Profecia. Muito bom. Eu gosto muito de Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo? Não, Fred Krueger, eu acho fantástico. Um dos melhores vilões do mundo. Eu acho que o Fred Krueger é o melhor vilão entre, assim... O Jason, né? Sim. O Fred, eu prefiro o Jason que o Fred. O Ed falou do Pazuzu, né? O Pazuzu que tá aqui. Os outros. Não, os outros. Tem uma pergunta que o Ed fez que fala do terror, né? Ser um público fiel. É fiel peronomútil, viu, Ed? Porque o negócio é estranho. A gente tem muito filme de terror, tem muito público, mas não vale a pena lançar um canal de terror só de terror. Não é. Não dá audiência, não dá grana. Não, eu não sei se vocês lembram daquele site O Assustador. Sim. Que mostrava até o acidente dos Mamonas. Os Mamonas, eu lembro exatamente disso. Eles tentaram criar um canal de terror, acho que por um tempo até vingou, de certa forma, mas depois nunca mais ouvi falar.
Gente, vamos encerrando aqui, liberar o André. Bora. Antes que venha outro espírito e dê uma rasteira nele, ele caia a conexão. Vamos encerrando aqui. Vai vir o Pazuzu de novo. Pois é. Ô, André, brigadão. Mas valeu a pena, cara. Nossa, foi muito gostoso o bate-papo. Eu falo muito, gente, desculpa. Acaba que a gente não pode nem perguntar muito, que cada pergunta é uma história. Foi ótimo, foi divertido, foi informativo também. Show então, de bola. muito obrigado, viu, André, por ter aceitado o convite. Volte mais vezes. Se tiver algum lançamento aí da A2, se você quiser divulgar o filme aqui, falar um pouco aqui no canal também, Tenho ideias. As portas estão abertas aí para você, viu? Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito bom ter você aqui. E agradeço a todo mundo que assistiu a live, foi ótimo, viu? Obrigado. E eu vou reiterar que eu gosto muito de vocês três. Eu acho que a gente tem uma parceria muito legal. E eu tô bem à vontade, então a gente pode combinar sim. Tem filmes legais pra gente falar, tá? 2 para esse ano, então vamos já deixar a porta aberta, o tapete estendido, que a gente vai se falar de novo. Com certeza, com certeza. Volte sempre, a casa é sua, viu? Galera, muito obrigado aí. Igual eu tava falando, vamos abraçar o The Geek aí nessa semana, nesse mês, na verdade. Dá um joinha, compartilhe. Vai ser um mês difícil, sem monetização, então dá um joinha aí, compartilhe, ajuda a gente a voltar aí a ativa na monetização aí no mês de abril. Então, obrigado aí, gente. Um beijo a todos. Valeu, André. Valeu, Dê. Valeu, Danilo. Até mais. Tchau. Falou.